O petróleo caiu e as bolsas respiraram. E muita gente começou a acreditar que a crise ficou para trás. Só tem um problema. E se o mercado estiver comemorando cedo demais? Porque enquanto a cotação caiu, o FMI, o Goldman Sachs e países do Golfo parecem estar se preparando para um mundo de energia mais cara por muito mais tempo. E hoje eu vou te mostrar alguns sinais de que essa história pode estar longe de terminar. Nos últimos dias, sinais de avanço nas negociações entre Washington e Teherã fizeram o petróleo recuar. Toda vez que parecia que as negociações estavam avançando, ele recuava bem. E o mercado fez o que normalmente faz. Respirou. Afinal de contas, petróleo mais baixo, menor pressão inflacionária, maior chance de queda de juros. Até aqui, tudo faz sentido. Só que o verdadeiro risco, eu acho que nunca esteve no preço, né? Ele está aqui, no agora mais conhecido Estreito de Hormuz. Um dos pontos mais estratégicos do planeta, onde passa aproximadamente 20% do petróleo e também do GNL do mundo. Né? Todos passam por essa região. E tem um detalhe que muita gente ignorava, que agora eu acho que já teve muita gente observando. O Irã não precisa fechar Hormuz. Né? Basta parecer arriscado passar por lá, que o seguro sobe, as empresas não querem arriscar um navio, um petroleiro passar por ali, consequentemente o petróleo sobe e a energia sobe. Mas tem algo mais importante, que é o seguinte. O FMI chamou a atenção há uns dias atrás, umas 3 semanas, em um relatório falando que para reconstruir a infraestrutura energética nessas regiões de conflito, isso deve durar de 3 a 5 anos. Isso mesmo. E o que Goldman Sachs fez? Ele se debruçou sobre isso, estudou e chegou a uma projeção do Brent. Ele acha que o Brent vai ficar entre 2026 e 2027, vai ficar numa faixa ali de 80 a 85 dólares. Se a gente pegar a faixa anterior, isso vai dar de 25 a 30% de aumento. É muita coisa. Tá? Ele está esperando o quê? Disrupções mais prolongadas em Hormuz. Né? Tem um prêmio geopolítico aí agora. Perceba o seguinte, o mercado está olhando os próximos dias, né? Enquanto os institucionais estão olhando anos. Né? E por falar em anos, tendo em vista esse espaço temporal, é aí que a história muda. Essa dependência de Hormuz vai cobrar um preço alto. E eu não estou falando do preço do petróleo. Eu estou falando dos países querendo depender menos de Hormuz. Talvez aqui esteja a consequência mais subestimada na guerra. Vamos dar uma olhada aqui em um mapa. Nós temos aqui a Península Arábica, né? Ali Mar Vermelho, Golfo Pérsico, e observamos aqui que a Arábia Saudita já consegue passar petróleo, né, do Golfo Pérsico para o Mar Negro. Né? Nós temos aí o East-West Pipeline, né, um oleoduto de 1.200 quilômetros, né, ligando o Golfo ao Mar Vermelho. Os Emirados eles já exportam também fora de Hormuz. Né? Eles têm aqui esse oleoduto curto, mas notem que ele já vai para um porto que fica fora de Hormuz. E agora, provavelmente, novos projetos aparecerão. Né? Tem Iraque, Jordânia, de repente até Omã. Afinal de contas, note o seguinte, nós temos aí nessa imagem Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Todos dependendo, né, do Estreito de Hormuz. Não tem como ficar isso muito tempo. Essa região ela já aprendeu o seguinte, que depender de Hormuz é um risco grande. Tá? Esse oleoduto da Arábia Saudita ele foi construído na década de 80. Então talvez o maior impacto dessa guerra, né, seja o fim difícil, né, mas a diminuição drástica da dependência de Hormuz. Né? Ou seja, esse redesenho energético ele já começou, mas existe uma outra consequência, né? Não acredito que essa seja a única dessa guerra e a gente vai abordar ela agora. Cada crise do petróleo envia a mesma mensagem para o mundo. Dependência energética virou vulnerabilidade. Dados da Agência Internacional de Energia afirmam o seguinte, a China investiu mais de 625 bilhões de dólares em energia limpa em 2024. A própria agência mostra que a China hoje responde pela maior parcela do investimento global em energia limpa. Mas não é só ela. China, Índia, União Europeia, todos aceleraram investimentos em energia solar, eólica, baterias, hidrogênio. E aqui fica claro quem está se preparando.
Nós vemos aqui a China liderando com mais de 600 bilhões de dólares. Como disse, não está sozinha, tem a União Europeia, tem Índia, tem Estados Unidos, todos acelerando investimentos. Notem que isso não é apenas por clima, mas por uma questão de segurança energética. E essa é mais uma consequência. Energia limpa, todos atrás de energia limpa depois dessa guerra, mais do que estavam antes, e não só por clima. Mas não para por aí, tem mais uma consequência dessa guerra, e dessa vez é financeira. Os Emirados Árabes Unidos alertaram Washington que podem recorrer ao yuan chinês, caso o conflito gere escassez de dólares. Os Emirados Árabes Unidos diversificaram as suas receitas. Dubai hoje é um polo turístico, um hub global, ligando o Ocidente ao Oriente. Mas com a guerra, muita coisa parou ou diminuiu. Muito. Consequência? Não tem dólares entrando. Nota que a guerra chegou a um ponto que a gente não fala mais só de energia. É uma questão financeira. Os Estados Unidos liberaram assim, um swap e, logicamente, eles não querem ver o mundo fora do padrão dólar. Mas é uma consequência financeira que saiu de Hormuz e bateu lá em Washington. Nota que a gente já nesse ponto não estamos falando em energia. Estamos falando do futuro do petrodólar. E agora, a pergunta do começo, o mercado está comemorando cedo demais? Na minha visão, sim. É lógico que acabando a guerra as coisas melhoram bem, né? Mas o petróleo pode até cair. Só que nós temos aí reconstrução de infraestrutura, uma política de oleodutos para diminuição da dependência de Hormuz, investimentos em energia limpa e, não acabando rápido isso, escassez de dólares no Oriente Médio. Por isso, com o FMI, o Goldman Sachs e países do Golfo e até o sistema monetário parece estar se preparando para uma crise mais longa. Não tem jeito, parece que essa infraestrutura vai ter que mudar. E se a infraestrutura muda, o capital muda junto. Eu acredito que nos próximos anos nós vamos ver muitos investimentos em oleodutos e energia limpa. Oleoduto cruzando toda a Península Arábica. E a consequente menor dependência de Hormuz. Mas isso leva tempo. E você? Acha que o mercado está vendo isso ou olhando apenas a cotação do Brent? Comenta aí. E se você investe olhando o mundo, só me seguir aqui no canal.